produzi 3 documentários sobre o regime militar brasileiro, esse regime militar que muitos chamam de ditadura, mas que na verdade não foi. Os militares brasileiros são extremamente patriotas e dedicados, e o que eles fizeram foi livrar o país de cair nas garras de criminosos comunistas da época. Produzi uma trilogia de documentários, que são mais de 12 horas e meia de material editado. Eu tenho mais de 50 pessoas que dão depoimento. Juristas, historiadores, oficiais militares, generais, coronéis, também pessoas que viveram os movimentos de rua, áudios da época, fotos da época, depoimentos de pessoas que viveram a época, Dr. Ives Gandra Martins, que é um grande jurista. Tenho esse material somente em DVDs. O primeiro DVD duplo se chama A Verdade Revelada no Peito em que ela impera. O segundo DVD duplo se chama A Verdade Continua, Sentindo no Peito Invicto. E o terceiro e último, que fecha a trilogia, A Verdade Triunfante dos Mares Verdes ao Cruzeiro do Sul. Na verdade são 6, porque é um conjunto de 3 DVDs duplos, para você conhecer realmente toda a história verdadeira do regime militar brasileiro de 64 a 85. Ali a gente não deixa passar nada. Todos os mitos que a esquerda socialista inventou, nós estamos desvendando. Todos os boatos que eles contaram, nós estamos desmistificando. Realmente estamos passando aquele período do Brasil a limpo nesses 3 DVDs. Eu garanto a vocês que quem assisti-los vai ser um material de consulta, é um material que vai ficar também para as próximas gerações e vai trazer grandes revelações e grande conhecimento para quem adquirir e assistir com atenção. E vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News, que ele vai dar os dados a vocês como adquirir esse material, ok? Muito obrigado. Verifique se está inscrito no canal, deixe o seu like para ganhar relevância e faça os seus comentários. Vamos ao vídeo. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Bispo TV News, o canal para quem é a favor da ordem, da justiça, da liberdade, para quem é a favor da família tradicional, para quem é contra o aborto, contra a ideologia de gênero. E aqui apoiamos o governo do nosso presidente. Ok, senhor. Muito boa tarde, são 13 horas e 53 minutos, 13 horas e 53 minutos de quarta-feira, 27 de maio de 2020, 27 de maio de 2020, são 13 horas e 53 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Tiapano, juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana. As atividades a serem relatadas para a informação aos juízes em campo e também aos especialistas com as suas ferramentas tecnológicas e o satélite. Os 60 agências de inteligência, também a averbação das tomadas de decisão e execução. Vamos lá? Senhoras e senhores, desvendado e já identificado
o programa feito pelo 25º Congresso do Foro de São Paulo, que determinou a vários presidentes e vários líderes de partidos políticos, todos eles reunidos em local que foi detectado e não pode ser revelado, porque eles mudam de local e aí fica difícil. Então, todas as informações, elas foram gravadas em áudio e vídeo e também documentos chancelados por este Foro de São Paulo. E também a geopolítica da Odebrecht. O que acompanha esta procedência? Quando o líder armado, conhecido como Xi Jinping, ele recebeu dinheiro destas nações do Foro de São Paulo para ser o seu segurança nas atividades de roubo qualificado, roubo detectado por todas as polícias destes estados que foram vítimas e que eles foram impedidos de agir por eles estarem submissos à hierarquia superior. Estas hierarquias superiores se referem ao judiciário e também às áreas de saúde. Então, veja bem, já está determinado pelo líder da ONU, como também pelo líder da OMS, que o braço de defesa destas instituições é a China do senhor Xi Jinping. Tudo isto já descoberto, a Polícia Internacional, ela com vasta investigação, chegou a 83 nações, mas há um processo jurídico que é estabelecido a denúncia aos países que detectaram estes membros representativos que ocupam as dependências da ONU e que, uma vez que a Polícia Internacional faz arguições à Corte Suprema destes países, espera o enlace a ser realizado. E como as Cortes da Justiça, todas elas estão coaptadas com o Foro de São Paulo, com a facção Omertá, com a facção Máfia, com a facção Orcrim e com o pendrive da geopolítica da Odebrecht, fica difícil a reciprocidade da justiça outorgar a imediata prisão destes traidores da pátria, destes estados que designaram estes indivíduos a que permaneçam transitando nas dependências da ONU. Então, tudo isto descoberto, com vasta prova, vasto acervo, determinou a denúncia ao Supremo Tribunal Internacional Mundial e também ao Supremo Tribunal Militar Mundial. Então, as forças, elas estabilizaram, através da documentação e através das provas de áudio e vídeo, a tomada de decisão de captura destes elementos por ordem internacional mundial. Então, foram fechadas as fronteiras, estão sendo executados todos os mandatos e eles estão sendo levados para Guantánamo e agora para o Alasca, porque Guantánamo está cheio. Certamente que é um processo cirúrgico que estabelece a tomada de decisão. Nós estamos observando no Brasil, e o general encarregado desta operação já se encontra em território brasileiro, e nós observamos já a crueldade, o posicionamento que coloca a instabilidade do âmago do direito outorgado
e direito constitucional obtido através da lei estabelecida pela Carta de 1988 e que ela foi aviltada e ela está censurada por uma corte de estudos conhecida como Supremo Tribunal Federal, que ela age em atitudes monocráticas. Ela não pode agir de uma só vez em colegiado, porque ela não tem poder de julgamento de lides. Ela procede em apenses monocráticos. Ela toma para si uma denúncia outorgada por partidos políticos, por representantes, deputados federais, por senadores, pelo judiciário, e ela toma por apense, que é atitude monocrática. Então, todas as atitudes monocráticas dos seus membros, eles procedem através de uma interpretação única, a das suas interpretações. E uma vez que eles procedem assim, eles colocam o inquérito em andamento, provocando capturas, provocando bloqueios, arrestos de bens, de confisco de bens e confisco de qualquer, ou seja, cerceamento. Então, essa pessoa, ela fica cerceada de dar qualquer entrevista, de dizer de que se trata, pois ela mesma também não sabe. Por quê? Porque como é uma atitude monocrática de apense, não há um relato firmado por um colegiado e também não é colocado à interpretação da Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República, que está estabelecida no Supremo Tribunal Federal, é para monitorar atitudes monocráticas destes indivíduos que eles tomam para si estes apenses e eles procedem depois a agendar quando o colegiado se reunir e ali é feita a avaliação de se é uma atitude constitucional ou inconstitucional. Mas não é julgado o mérito e quando se procede à dosimetria de um crime projetado, eles estão incursos em crime. O que aconteceu no Mensalão. Então, todos eles já estão denunciados às cortes superiores do planeta. E eles estão submetidos e subjugados ao Tribunal Penal de Haia e ao Supremo Tribunal Mundial de Haia, como também à Corte Internacional de Nova York. E eles certamente que colocaram um empecilho a mais, o Supremo Tribunal Federal, chamado de Conselho Nacional de Justiça. Este Conselho Nacional de Justiça criou a instância de o Supremo Tribunal Federal ter uma corte que ela monitora todos os representantes da justiça, de primeiro grau, de segundo grau e a Supremo Tribunal de Justiça. O Supremo Tribunal de Justiça é a única corte estabelecida a julgar. Ela pode julgar todos os crimes. Crimes de ordem federal, crimes de ordem civil, crimes de ordem, de qualquer ordem, porque eles estão habilitados. Mas o Supremo Tribunal Federal, ele não tem essa possibilidade. Então, ele, através de atitude, que essa atitude, uma vez tomada por apense de monocrática decisão, vai ser avaliada pela PGR, pela Procuradoria-Geral da República. E ela estabelece que essa atitude
não corresponde e que não pode seguir adiante, mas através do enforcement, através da ditadura, neste caso que está sendo vista no dia de hoje, com uma atitude monocrática de 2 indivíduos, um deles sendo o gestor administrativo do Supremo Tribunal Federal, que é o presidente da Corte do Pleno, que é o senhor Dias Toffoli. Ele determinou um juiz, o Alexandre de Moraes, para que ele faça arguições, investigações e proceda às denúncias que não são reveladas em nenhum lugar por escrito. Permanecem no que eles determinam de segredo de justiça. O segredo de justiça, ele é anunciado através de uma tutela e curatela de outorga a uma posição que o Supremo Tribunal Federal não tem. Então, toda a atitude que o Supremo Tribunal Federal está tomando como espelho das cortes de primeira, segunda instância e do Supremo Tribunal de Justiça. Eles criaram varas, eles criaram autarquias, eles criaram sindicatos, eles criaram aportes financeiros, onde eles, em determinadas épocas, fazem excursões aos 27 estados e lá eles recebem em dinheiro vivo toda a substância de percentagem que eles devem receber pelas lides que os tribunais de primeira instância e de segunda instância estão submetidos ao apreço do Supremo Tribunal Federal. Então, em realidade, eles participam como um sindicato do crime. Ou seja, eles são uma máfia do judiciário, já tipificado em denúncia-crime em instâncias superiores no planeta. Então, já descoberto tudo isto, eles se encontram desesperados porque eles sabem que a justiça mundial os alcançou, já que uma vez eles praticaram este crime contra um representante internacional em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana. Quem vos fala, Oscar Aníbal Chiapano. Eles vieram com uma ferramenta não assinada, uma ferramenta de um papel em que o papel condiz com um artigo que é efêmero, não tem procedimento nem lógica, porque a defesa do Supremo Tribunal Federal se faz dentro do Supremo Tribunal Federal quando algum elemento extrapola o seu vocabulário ou extrapola as suas atitudes físicas. Então, o Supremo Tribunal Federal tem a outorga de se defender, decretando a prisão do indivíduo dentro da Corte do Pleno. E não para proteger membros do Pleno quando eles não estão reunidos, que foi o que foi aferido por Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, alargando esta proteção a todos os membros da Corte, em onde eles permaneçam. Podem estar em qualquer lugar. Então, a atitude que não condiz com a etimologia da palavra ministro. Ministro é o menor dos cargos. Se você vai ver o que significa ministro, significa o menor dos cargos. Então, o ministro ele deve ser o exemplo do entendimento de um erudito que estudou bastante para poder ajudar e auxiliar aos membros do Legislativo que vão proceder a realizar as leis do caput da Carta da República de 1988. Isto nunca foi feito. A Corte de Estudos
do Supremo Tribunal Federal nunca fez reuniões para discutir a Carta da República Federativa do Brasil. Ao contrário, eles foram se logo completando e estabelecendo um sindicato do crime, feito pelo Foro de São Paulo, feito por terroristas, feito por elementos que já estão todos identificados e que ocupam cargos no Senado Federal e também na Câmara de Deputados. E todos eles, através de posicionamento e escolha daqueles que vão representá-los através do sufrágio este que também não é legítimo, porque as máquinas vêm da Venezuela, integrantes também do Foro de São Paulo, e também os porões do Tribunal Superior Eleitoral têm todas as fichas de papelão que estão lá, as outorgas dos CPFs de defuntos, pessoas que já faleceram e que são computadas para que seja arguido que eles votaram nestas frágeis urnas eletrônicas, que não são aceitas em lugar nenhum que não tenha, logicamente, conluio com o Supremo Tribunal Federal. Houve, sim, dentro de 180 países do crime do narcotráfico, que são sustentados pela Open Society Foundation e pelo BlackRock, também fundo de bancos envolvidos, a branquear trilhões de dólares e trilhões de euros, que somados ultrapassam 4 trilhões, porque são dinheiros oriundos do narcotráfico, da venda de sentenças, que são repassados para o judiciário em 183 países. Países que estão sendo investigados pelo GAF. Então, quando cometeram o crime aqui no Brasil de obstrução ao COAF, 700 processos que davam a lógica e davam o procedimento para decretar a prisão imediata dos elementos que ocupam a Corte de Estudos do Supremo Tribunal Federal, eles imediatamente fizeram a obstrução até hoje. Então, os processos do GAF não funcionam. Não estão funcionando. Então, o GAF se fez presente, primeiro, pela atitude monocrática de sequestrar uma ferramenta de trabalho que se conduz sempre com relatos da área jurídica internacional, com as agências de inteligência à procura de terroristas e do narcotráfico mundial. Então, eles tomaram essa ferramenta. E no momento em que eles pediram para que essa ferramenta tivesse acesso, porque tem um segredo no telefone celular, então eles pedem para você abrir. Então, quando foi aberta essa chancela, identificou através da câmara e dos dispositivos desse aparelho, nas centrais de inteligência, a gravação de todas as informações que estavam sendo procuradas no celular e de todos os agentes de polícia, de inteligência e até da própria corte, do pleno, do senhor Alexandre de Moraes e também do Dias Toffoli e de todos que tiveram contato. Então, todos estes elementos abriram precedentes para suas capturas. Então, eles estão indo para o Alasca, mas eles não querem ir para o Alasca. Então, eles receberam instruções do Foro de São Paulo, na 25ª reunião, que foi identificado por um agente de campo da Colômbia, e que relatou todas as diretrizes que foram colocadas para serem executadas por todos ao mesmo tempo, porque eles trabalham como trabalha o exército alemão. Eles são muito obedientes. Quando é dada uma diretriz, todos têm que cumprir essa diretriz da mesma forma, para que não haja nenhum tipo de
ilegitimidade que seja comparado com outro país que procedeu de diferente forma. Isso faz com que a opinião pública diga, ué, então a OMS ela está errada? Sim, ela está errada, ela está matando. E a ONU está errada? Sim, a ONU está errada, ela está matando. Porque todos eles foram cooptados através do narcotráfico e através de uma geopolítica de extorsão e de escravidão para com o planeta. Então, tudo isto descoberto, tudo isto já posicionado com atitudes terroristas, dinamitaram as Torres Gêmeas, alegando que eram aviões, fizeram sequestros, matanças, criaram terroristas, depois os terroristas tornaram a ressuscitar, e tudo isto visto e analisado pelas tropas de inteligência de 60 agências e também das investigações dos juízes em campo. Então tudo isto já com vasto material. E para que vocês vejam a que ponto chegamos, o envenenamento já contumaz projetado pela mesma nação cometida pela China. A China, ele é o rei das pandemias e dos crimes genocidas mundiais, onde ele tem a missão de exterminar com os seus descendentes e com a humanidade que não representa tributos a serem oferidos como impostos. Eles não querem pagar direitos otorgados pela aposentadoria. Então eles matam e trucidam. E se é possível, todo aquele que é dissidente é levado a campo de concentração, onde os seus órgãos são vendidos à OMS. Tudo isto com vasto material. Então, chegamos a que eu, juiz, corregedor, árbitro internacional em 194 países, me solidarize com as atitudes monocráticas de um perverso, de um homem sem escrúpulos, que está totalmente fora do seu raciocínio de toga e muitíssimo perigoso, porque é um elemento que até hoje ele é administração, ele está inserido no crime de administração, ele está inserido no crime de responsabilidade porque ele representa uma facção do narcotráfico conhecida como PCC. É o Partido da Capital, que era meramente uma célula pequena e que tomou os 27 estados e os 5.070 municípios do Brasil. E isto foi agendado, e eles recrutaram membros do Ministério Público Federal, membros do Ministério Público Estadual, membros da primeira instância de justiça, membros da segunda instância de justiça, e também criaram regionais. Tudo isto visto. Então, a Corte do Tribunal Penal Internacional estabeleceu a ementa número 45, que estabelece a intervenção, e isto não agradou. Então, eles criaram uma ferramenta onde eles passavam a fazer averbações e caçar juízes que tinham extrapolado as suas funções, e a pena otorgada era a aposentadoria. Não tiravam os direitos de recebimento daquele juiz que é cassado, e sim tiravam a ele continuar representando o cartório que manteve durante tantos anos e que ele ficou cessante. Mas os seus proventos financeiros continuam a ser pagos vitaliciamente. Então, eles se escondem através de um procedimento elaborado que diz que eles são juízes vitalícios. Quem está falando com vocês é o juiz corregedor Oscar Aniotiapano, que sou também juiz vitalício.
e que eu tenho as mesmas direitos otorgados pela Carta de 1988 e que, certamente, quando eles procederam com a arbitrariedade que hoje assola a 29 integrantes de direitos otorgados pela Carta de 1988, a sua captura do seu bem público, que é o seu telefone, a quebra de um direito fundamental e que isto feito à autoridade produz um crime internacional conhecido como EMILAT, um tratado que diz que nenhuma pessoa pode ter a sua correspondência federal aberta. E o crime ele é federal porque abriram as telecomunicações. Não pode. Então, como não há a denúncia, acesso à denúncia, há um papel que é padrão para todos os papéis são iguais. O único que muda é o nome. E ali vem identificado quem está realizando a ação, Alexandre de Moraes, mas não diz quem é o promotor, nem o advogado. Não há um representante legal. Então, esse documento é um documento apócrifo, criminoso, que determinou a prisão de Alexandre de Moraes, de Dias Toffoli e de todo aquele que compactue com essa forma de proceder. A anterior presidente da Procuradoria-Geral da República, ela determinou por 2 vezes que não procede tal atitude e deliberou que tudo seja arquivado. Mas o Alexandre de Moraes, que é um elemento perigoso, e o Dias Toffoli, que é outro elemento perigoso, eles continuam procedendo. Então nós vamos ver por que tamanha insistência que vai levar eles à prisão, porque já estão sendo tomadas providências para que tudo isto seja feito. Eles vão ser presos e levados por crime contra a Lei de Segurança Nacional, a estabilidade da nação da República Federativa do Brasil. Eles cometem crimes arbitrários que estão trabalhando para os comunistas. Eles alegam que eles só podem se manifestar quando motivados, mas fica no entendimento de qualquer razoável praticante da lei que não cabe tais atitudes, porque não tem uma representação sólida, não há um objeto. E não havendo objeto, toda forma de atitude para querer descobrir um objeto é crime. É crime e foram cometidos vários crimes. Foram invadidos documentos, fita de reunião de ministros do Estado, de governo, do Executivo, com o seu representante, que todos eles têm totalmente imunidade garantida pelas Forças Armadas do Brasil. E eles expuseram todo mundo, botaram a bunda de todo mundo na janela, para que todo mundo veja a bunda dos ministros e do presidente da República. Isso é crime. Isso foi cometido um crime transmitido por emissoras de televisão que praticam este crime e que já estão identificadas no Tribunal Internacional. O Sistema Globo de televisão, que compactou desde a época de Sarney até Michel Temer, se logo completando com dinheiros, pagamentos, e que todos há um farto material. Então, fomos às investigações e descobrimos que isto tudo está vindo ordens dos jesuítas, está vindo ordens do Foro de São Paulo e está vindo ordens do braço armado da China
e da máfia russa, conhecida como Jassara, que é um braço também do Foro de São Paulo, que todos eles foram presos na Europa, foram presos nos Estados Unidos e que eles querem se estabilizar no Brasil, na Venezuela, aonde eles possam agir. E são uns elementos que eles são aniquiladores, eles matam, eles não pensam. Eles foram contratados para matar todos os dissidentes que não fizeram a tarefa ser realizada com êxito. Então, eles têm a obrigação e a lealdade para com o Foro de São Paulo e para com o Partido Comunista Chinês de matar os membros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Senado Federal e os membros da Câmara de Deputados Federais. E todos eles sabem disso. Mas eles não podem dizer nada porque eles estão sequestrados. Então, eles começam a praticar crimes que eles não conseguem realizar porque houve erros pequenos, como foi a outorga da ementa número 10 de 2020, que as alterações que foram feitas na Câmara de Deputados não chegaram a ser entregues ao Senado Federal. Não foram entregues. Então não pode ser aportado o dinheiro que foi pedido, 180 bilhões, 60 bilhões e dinheiros para serem distribuídos para as prefeituras e governos, que em realidade quem recebe são os governadores. E estes têm por obrigação pegar esse dinheiro e mandar para o Partido Comunista Chinês e também mandar para os elementos do Foro de São Paulo. Ou seja, é uma geopolítica, é uma forma de trabalho de roubar o Tesouro Federal da República Federativa do Brasil através de uma engenharia de leis e atos administrativos outorgados e votados, todos filmados com áudio e vídeo pelas câmaras e pelos computadores do Senado Federal e da Câmara de Deputados e também do Supremo Tribunal Federal. Então aconteceram coisas imerossímeis, coisas que pode ser feito um filme. Roubaram 2 trilhões de cédulas da Casa da Moeda. Nunca se soube onde foi parar esse dinheiro. Dinheiro novo, impresso, com as fitas já da numeração do Banco Central. Sumiu. Então, quando você faz as investigações dos juízes em campo e também das 60 agências de inteligência com tributaristas, matemáticos, você descobre que o capital circulante na República Federativa do Brasil é um estabelecido pelo Banco Central, que é o que determina a impressão da moeda e sabe quanto capital foi tirado da circulação, porque as notas estão velhas, e quanto capital foi reposto por notas novas. Mas tem entrado desses 2 trilhões de reais via submarino, via containers por navios e via de aviões clandestinos, fortunas a serem colocadas em bancos dublês, agência dublês. Então, com a ferramenta de agendar ministros da Fazenda, presidente da República e diretores do Banco Central, eles têm que assinar para fazer as transferências internacionais de um banco central para outro. E do outro país que chega a esse erário, também assina o ministro da Fazenda, o presidente da República e o diretor do Banco Central. São 183 países a lavar dinheiro de capital que é oriundo do crime. Que esse capital ele entra
nas agências dublês, porque há um comum acordo com a FEBRABAN que estabelece que você não vai pagar o Tratado de Basileia. O Tratado de Basileia é uma carta que determina que por cada agência você tem que entregar 70% do capital que essa agência representa ao Banco Central. E você fica com 30% para girar. Quando você precisa de dinheiro, você pede ao Banco Central, o Banco Central te libera mais esse 30% para que você possa honrar com os seus correntistas. E esses 4 bancos, porque são 4 bancos num território enorme, que é um continente conhecido como República Federativa do Brasil, que tem 27 estados, que são países maiores do que os países da Europa. E que eles têm governadores e prefeitos compactuados com o Foro de São Paulo e com outorga da Corte de Estudos, conhecida como Supremo Tribunal Federal, a que eles disponham de leis e de procedimentos militares para determinar o que fazer com a população local. E que o executivo, que é o presidente da República, não pode se meter em absoluto para dirimir ou criticar ou dizer que não gostou. E ainda por cima, a obrigação que o Supremo Tribunal Federal, que é uma corte de estudos da Carta de 1988, que não tem poder para julgar, determina que o presidente pague e fique calado. E veja os brasileiros sendo mortos porque eles estão mancomunados com a ONU, com a OEA e com a OMS a vender um novo produto farmacêutico de uma indústria farmacêutica de propriedade do George Soros. E que também tem a sociedade com Bill Gates. E que também tem sociedade com Ted Turner. E que também tem sociedade com os fundos Open Society Foundation e o BlackRock. E que todo mundo sabe, porque eles, mandatários, sabem disso. Mas eles têm que ficar submissos ao que a palavra democracia representa, porque os da esquerda, no momento em que eles veem que o processo implantado em décadas vai sofrer qualquer alteração, eles provocam o Supremo Tribunal Federal para que tome uma atitude de retaliação perante as autoridades em 183 países. Tudo isto já descoberto. Então, tivemos uma novidade dentro de um processo de libertação mundial, que o presidente do Peru, cassou o Supremo Tribunal Federal, cassou os representantes da Câmara de Deputados e os seus senadores. E começou a botar todo mundo preso. E foi forjado o suicídio de um elemento que ele ia ser preso e levado à prisão. Eles simplesmente disseram que ele deu um tiro na cabeça e se matou. E ele está morando em Paris. Ele está vivo. Como vários outros estão vivos e se estão refugiando nesses redutos do crime, que eles sabem muito bem que, uma vez descobertos, eles vão ser eliminados pela máfia russa Jassara. O Putin, ele não quer saber problema com o Brasil e muito menos problema com o Trump da América do Norte. E como também ele não quer saber problema com o Supremo Tribunal Mundial de Haia, e muito menos com o Tribunal Penal Internacional, porque eles já respondem a várias lides de crimes. Então,
A coisa aqui no Brasil tomou uma proporção em que as pessoas, elas são escravos. Então, os erros administrativos que foram feitos no dia 6 de maio, através da PEC número 10, que autorizava, ou seja, enforcement da Suprema Corte do Tribunal Federal, como também do Senado e da Câmara de Deputados, a que faça com que o Banco Central é obrigado a comprar moedas podres, sem nenhum limite, em qualquer banco do planeta e em qualquer detentor destas moedas podres, títulos, conhecido como fundos derivativos que não têm valor nenhum no planeta, não servem nem para limpar a bunda, porque não há mais dívidas no planeta. Os dois países que estão superavitários em capital os Estados Unidos, que é o encarregado a fazer o reset da moeda de todos os países. Ele chega e pergunta para você: a Suprema Corte Mundial de Haia determinou fazer o reseteio, o reset. Quanto ouro o senhor tem? Vai equivaler a tanto de papel moeda circulante. Então, o papel moeda, ele não é mais um recibo, ele não é mais uma promissória. O papel moeda agora, ele tem valor ouro. E tudo aquilo que não tenha esta outorga feita pelos Estados Unidos da América, não tem valor. Então, eles estão querendo impor aqui no Brasil, como também lá na Europa, como também em qualquer lugar do mundo, eles estão querendo continuar com os fundos derivativos e continuar com os empréstimos do crime conhecido como anatocismo, juros sobre juros, crime de usura. Então para que você não dê com a língua dos dentes. Como assim, doutor, com a língua dos dentes? A gente não está sabendo nada, a gente está sabendo tudo agora. Efetivamente, você é condenado a ficar em casa. Você ficando em casa, você não gasta. Você não vai até o bar da esquina, paga a tua cerveja, não compra um cachorro quente. Você só vai ao supermercado e compra comida e compra remédios na farmácia. Então, não se sabe quanto capital circulante existe das máfias deste Foro de São Paulo, das máfias da China, das máfias da Rússia, da Jassara, que querem se estabilizar aqui no Brasil e que você vai andando pela rua, você olha para a tua direita e para a tua esquerda, você vê 5 bancos numa rua e 5 bancos na outra rua da mesma bandeira. Um banco do lado do outro. E você diz assim, mas peraí, para que tanto banco desse mesmo banco, Banco Itaú, Banco Bradesco, Santander? Como tem tantas agências? E tudo alugado, com ar-condicionado, decoração, cafezinho, água. E poucas caixas. Porque se tivesse toda essa infraestrutura para que houvesse caixas para arrecadar dinheiro, seria ótimo, não, mas poucas caixas. Por quê? Porque o dinheiro que não é contabilizado pelo Banco Central, que entra de contrabando, quando você vê apreensões do narcotráfico, você vê que entrou dólares. E também você vê que entrou reais. Quando fazem apreensões de malas de 5 milhões de reais, ou quando abrem um apartamento e descobrem 53 milhões de reais, esse dinheiro não existe na contabilidade do Banco Central. Esse dinheiro é um dinheiro para agiotagem, para o narcotráfico e para Deus saiba o que mais utilizado. Então isso é o crime que está sendo feito aqui no Brasil. E eles estão apavorados. E os chineses falaram, pô, meu filho, o que aconteceu? Por que vocês não compraram os 927 bilhões de dólares
dos fundos podres. Por que não aconteceu? Aconteceu que o secretário do Senado papou mosca. Cadê esse cara? Ele está com Covid. Porque ele saiu fora. Porque ele tem medo de ser morto. Entenderam? Então, o chinês, como também o integrante da máfia russa, da Jassara, eles não brincam em serviço. Os primeiros a ser mortos são os militantes, o que compactuaram para que desse tudo certo. É como nos filmes que você vê. Você falhou, pum, dá um tiro na cabeça dele. É assim que funciona. Então eles estão pedindo para ser presos. O Supremo Tribunal Federal está pedindo para ser preso. E eles, pelos crimes que eles cometeram, um crime. Porque a dosimetria vai julgar quantos crimes eles cometeram. Então, um só crime já determina a prisão de 4 anos. Como eles têm uma certa idade, eles vão com tornozeleira para casa. Ou ficam em casa afastados das funções. E tem como justificar, alegando que eles procederam conforme as diretrizes do Foro de São Paulo, as diretrizes do Partido Comunista Chinês, as diretrizes da máfia Jassara da Rússia, que todos eles trabalham para os Rockefeller, para o George Soros, para os Rockefeller, para Bill Clinton, Hillary Clinton, para os Obamas, para todos os que fazem parte desta trama sórdida mundial planetária. Entenderam? Então eles estão pedindo socorro, eles estão querendo ser presos, porque eles não querem ir para o Alasca. Então é muito mais cômodo permanecer preso aqui no Brasil do que chega o pessoal e bota eles e leva eles para o Alasca. Entenderam? O crime é bárbaro. É uma geopolítica elaborada para tomar toda a América e que a América esqueça suas raízes, os seus hinos nacionais, e que só tenha uma bandeira vermelha e que só tenha uma religião, que é ateu, porque ninguém pode ter religião nenhuma. O único que foi reconhecido como líder católico foi o Bergoglio, porque ele entregou a Itália à China. A China é dona de toda a Itália. Mas vocês têm que entender que eles estão em todo lugar. Eles se infiltraram no sionismo. Os Rothschilds, eles dizem que são judeus, mas não são judeus. Então eles criam picuinha um com o outro para que haja briga. Tudo isso já é descoberto. A casa caiu. Entenderam? E eles foram se meter com quem não deviam. Neste caso é comigo. Entenderam? Porque eu, quando fui chamado para participar de um ato solene na Câmara de Deputados Estaduais do Rio de Janeiro, eles se meteram com o Tribunal Penal Internacional. Grande erro. Então aí eu decretei a auditoria do Senado Federal. E ordem que eu dou tem que ser feita. E ordem de prisão que eu dou, ninguém tira, nem eu mesmo. Porque tem que ser julgado por uma corte de verdadeiros juízes togados, homens que debruçaram a sua vida ao estudo das leis. Então, essa é a situação que esses indivíduos trouxeram para eles. Então, quando eu digo que eu não posso ficar batendo papo com vocês, cidadão, não é que eu não quero falar com vocês, é que eu não posso, porque eu só posso me proteger. Eu não posso proteger vocês, porque não é extensivo. Mas vocês tenham certeza, saibam e tenham certeza que vocês estão com a razão. E que essa atitude de pedido de socorro do Alexandre de Moraes, quando ele pediu
Todos esses mandados sabem que é porque os russos, a máfia russa, quer matá-lo, porque ele é uma queima de arquivo, como todos os membros do Supremo Tribunal Federal são uma queima de arquivo, e eles estão pedindo para ser presos, para terem a sua vida de volta. E também os senadores e deputados, porque o Xi Jinping já começou as retaliações nas províncias da China e também em Hong Kong. Está matando adoidado. E ele é um sujeito que ele não faz 1, 2, 3, ele faz 1.000, 2.000, 3.000, porque eles são 1.800.000.000 de pessoas que estão cercados por uma muralha e pelo Mar da China. E que estão cercados por submarinos nucleares, todos apontados para eles. E que ele já determinou que a população e que o exército da China se prepare para um conflito de guerra. Vocês estão entendendo? Então chega um sujeito, o Ciro Gomes, e fala uma barbaridade para o general Heleno. Diz que o chinês e o russo estão olhando para o Brasil para explodir uma bomba aqui. Ciro Gomes, você foi muito feliz ao colocar essa arguição. Você é um narcotraficante, você e tua família estão inseridos no narcotráfico mundial, do Foro de São Paulo. Porque vamos convir, gente, ele bate no PT e o PT fica caladinho porque eles são sócios. Entenderam? Então, essa é a situação. Os elementos, eles confabularam com a máfia. Estão sócios da máfia. E não entendem nada de máfia. Porque você não faz amizade com o diabo. O diabo, ele quer a tua alma. Ele te usa e depois te leva. Entenderam? É assim que funciona a máfia. Então nós investigamos juízes, ministros, membros de qualquer corte, presidente de qualquer país, ex-presidente de qualquer país, e colocamos eles na prisão. E é isso que está sendo feito. Repasse isto o máximo possível e, senhores das Forças Armadas do Brasil, do Exército, socorro. Senhores das Forças Aéreas do Brasil, socorro. Senhores das Forças Marítimas do Brasil, socorro. Estamos sendo invadidos por nação hostil de narcotraficantes, antropófagos, genocidas que estão envenenando a República Federativa do Brasil, crianças, velhos, mulheres e homens, e que nos impedem de usar o remédio profilático conhecido como hidroxicloroquina e acitromicina, que são comprimidos que, uma vez que a pessoa toma, ele sai do quadro das tromboses. E eles estão querendo entubar todo mundo. Para entubar um paciente, para botar o tubo de respiração, você tem que levar esse paciente ao estado de coma. Então o sujeito está bem, tossindo, aí ele enfia uma agulha e o sujeito apaga, mas apagou porque entrou em coma. E aí coloca o tubo, e o tubo está matando mais do que a mais do que o Covid número 19. O tubo, para salvar vidas, a intubação, está matando mais do que o próprio Covid número 19. E quando você vai enterrar o teu parente, chega lá e diz, eu quero uma fossa ao coveiro. O Covid não tem. Por quê? Porque não tem cova. E eu estou vendo um monte de cova aí aberta. Esses são para o Covid número 19. Então, para enterrar, como é que eu faço? O senhor assina
que o sujeito morreu de Covid número 19 e enterra. Mas e tem uma vantagem, o caixão é de graça e o enterro também. Por quê? Porque o executivo, o presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, por ordem determinada do Senado, da Câmara de Deputados e com a chancela e brevê julgado constitucional pela Corte de Estudos do Supremo Tribunal Federal, determinou que ele tem que pagar R$16 mil e uns trocados por cada defunto. E ele repassa esse dinheiro para o governador. Então, o crime que está sendo projetado para o fim do Covid, ou melhor, para os últimos momentos, é a emenda número 16, que estabelece que não vai haver eleições. Então, os prefeitos e vereadores vão sair da cena, e também do Tribunal de Contas da Prefeitura vão sair da cena. E o dinheiro que foi liberado, arguído de que não há arrecadação de impostos, todo mundo paga imposto. Quem paga imposto é quem tem salário. Aquele que não tem salário, que é o pobre, ele paga imposto na comida, porque aqui se paga imposto na comida, na água. Então, isso tudo, esse dinheiro que vai ser repassado para prefeituras, quem vai tomar conta vai ser o Judiciário, o Tribunal Superior Eleitoral, que é uma lavanderia, que é o Barroso. E o Barroso foi o único que teve êxito, porque foi determinado, depois de muito debatido, que uma vez outorgada a chegada a data, os representantes diplomatas da Venezuela teriam que sair do país e voltar para a Venezuela, onde todo mundo sabe que são eles que pagam o narcotráfico. Então o Barroso chegou e disse, não, eles não vão poder sair, porque estamos em época de pandemia, estamos em quarentena, ninguém entra, ninguém sai, eles têm que permanecer aqui por um ato humanitário. Então, esses representantes consulares permanecem no Brasil e continuam pagando o narcotráfico. Entenderam? Continuam pagando os juízes, continuam pagando os membros do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual. Tudo já descoberto. Então agora chupa que é de uva, meu amigo. Porque vingança é um prato que se come frio. Repassem isto o máximo possível. Selva, 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 selva. Produzi 3 documentários sobre o regime militar brasileiro, esse regime militar que muitos chamam de ditadura, mas que na verdade não foi. Os militares brasileiros são extremamente patriotas e dedicados, e o que eles fizeram foi livrar o país de cair nas garras de criminosos comunistas da época. Produzi uma trilogia de documentários, que são mais de 12 horas e meia de material editado. Eu tenho mais de 50 pessoas que dão depoimento. Juristas, historiadores, oficiais militares, generais, coronéis, também pessoas que viveram os movimentos de rua, áudios da época, fotos da época, depoimentos de pessoas que viveram a época, Dr. Ives Gandra Martins, que é um grande jurista. Tenho esse material somente em DVDs. O primeiro DVD duplo se chama A Verdade Revelada no Peito em que ela impera. O segundo DVD duplo se chama A Verdade Continua, Sentindo no Peito Invicto. E o terceiro e último, que fecha a trilogia, A Verdade Triunfante dos Mares Verdes ao Cruzeiro do Sul. Na verdade são 6, porque é um conjunto de 3 DVDs duplos, para você conhecer realmente toda a história verdadeira do regime militar brasileiro de 64 a 85. Ali a gente não deixa passar nada. Todos os
mitos que a esquerda socialista inventou, nós estamos desvendando. Todos os boatos que eles contaram, nós estamos desmistificando. Realmente estamos passando aquele período do Brasil a limpo nesses 3 DVDs. Eu garanto a vocês que quem assisti-los vai ser um material de consulta, é um material que vai ficar também para as próximas gerações e vai trazer grandes revelações e grande conhecimento para quem adquirir e assistir com atenção. E vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News, que ele vai dar os dados a vocês como adquirir esse material, ok? Muito obrigado.